Isso é entender esperança como uma transferência de responsabilidade da sua vida para um terceiro. Então, adiamos agir, adiamos transformar, adiamos viver, porque ilusoriamente dizemos que temos esperança. A própria sociedade nos condiciona a esperar por dias melhores, como se o tempo por si só fosse capaz de resolver mudar algo. Querido ouvinte, hoje nós vamos falar sobre esperança. Quando a gente fala de esperança, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela antiga frase, né? A esperança é a última que morre. Até é uma frase que é usada para fazer piadas, né? Piadas jocosas. Mas você já parou para pensar que talvez a esperança morrer não seja lá algo muito ruim? Na verdade, até que é bom a esperança morrer, né? Porque dependendo de como eu lido com a esperança, quando ela se vai, a ilusão se dissolve, né? E a gente abre espaço para a verdade. Dá espaço para que a gente possa expandir a nossa consciência, né? Entendida como fé, nesse sentido, né? Como fé, a esperança para os humanos é um combustível emocional e espiritual. Algo que ajuda a gente a seguir em frente, sem deixar que os acontecimentos da vida impeçam a gente de caminhar, de ir adiante. Porque é com a fé que a gente enfrenta os desafios, que a gente supera as dificuldades, como eu disse. Seguimos em frente, né, diante das adversidades. No entanto, viver na esperança pode ser uma armadilha da ilusão que a gente cria, porque isso pode ser uma postura passiva, né? O esperançoso pode ser, no fundo, um grande passivo. A pessoa que vive na esperança está sempre à espera de mudanças externas, sem promover as ações necessárias, as escolhas concretas para alcançar os seus objetivos. Sabe que a palavra esperança, ela tem origem no latim, né? Esperantia, que deriva do mesmo verbo, né, que é esperare, que significa esperar ou ter a expectativa. Então esse verbo, né, por sua vez, vem de uma raiz semântica que é a spes, que vai significar expectativa, confiança no futuro. Então, perceba que quando a gente vai estudar a etimologia da palavra, a ideia central de esperança está ligada à antecipação de algo positivo e a acreditar que algo desejado pode se realizar. Então, isso, no fundo, tem a ver com aquilo que a gente fala aqui, né, Eliane, toda semana. Exatamente, é isso mesmo. Acreditar no futuro traz a ideia da qual a gente sempre fala aqui, que é sobre o universo estar sempre a nosso favor. Ou quando falamos da perfeição divina que está em tudo. E tudo sempre caminha para a nossa evolução espiritual. Diferente de uma espera passiva, a raiz do termo, né, já sugere uma dimensão de fé e confiança, o que conecta a palavra tanto ao campo emocional quanto ao campo espiritual. Então, para pessoas que veem a esperança como sendo algo que virá de um Salvador, que irá resolver todas as suas dificuldades, essas pessoas enfraquecem o seu poder de criação. Por quê? Porque elas se acomodam na espera de algo fora, espera de que algo fora irá acontecer para resolver algo na sua vida. Então, dizer que tem esperança em Deus, esperando que Deus vai resolver as suas questões, gente, isso é ilusão criada pela Matrix. Dizer que tem esperança que as coisas vão melhorar, mas não muda a forma de pensar, de agir, de sentir, isso é ilusão. Dizer que tem esperança que um dia vai conseguir, vai ser ou vai fazer, se algo acontecer, isso não é esperança, no sentido da proatividade, no sentido de fé, no sentido de acreditar na perfeição divina e no universo. Isso é entender esperança como uma transferência de responsabilidade da sua vida para um terceiro. Então, adiamos agir, adiamos transformar, adiamos viver, porque ilusoriamente dizemos que temos esperança. A própria sociedade nos condiciona a esperar por dias melhores, como se o tempo por si só fosse capaz de resolver mudar algo.
Atualmente, a gente fala muito, a gente ouve muito falar sobre previsões apocalípticas. Alguns aguardam a concretização dessa profecia na esperança de que esses eventos transformem suas vidas. No entanto, gente, essa expectativa é uma ilusão. Mesmo que tais acontecimentos venham a ocorrer, a verdadeira mudança continua sendo um processo interno e individual. É só nosso. Ninguém poderá fazer por nós. É um bom exemplo disso que você está falando foi na pandemia, né? Na pandemia, muita gente acreditou que quando ela passasse as coisas seriam diferentes. Só É. que, no entanto, alguns se frustraram porque nada mudou. Ao contrário, né? Muita coisa ficou até pior, né? A pandemia acabou gerando muitos conflitos, inclusive conflitos familiares, que gerou, inclusive, problemas emocionais. Tinha, né, falava o novo normal, né? Mas enfim. Então. Porém, né, outras pessoas na pandemia que passaram pelas mesmas situações despertaram por uma consciência nova. Então, estes sim iniciaram um processo de transformação porque foram proativos, fizeram escolhas que até então não imaginavam e a vida mudou. O exemplo, como o Edgar falou, de muitos casamentos que se romperam, tem a ver com isso. Casamentos que já vinham falidos de muito tempo, né? As pessoas que fizeram essa jornada interna se empoderaram, se transformaram diante da pandemia e romperam, né? Muitos divórcios aconteceram. Então, é importante essa jornada interna para mudar algo. Pois é. E depositar sua felicidade e as suas conquistas em um futuro incerto, em um destino invisível, na esperança de um evento sobrenatural ou na intervenção de um Deus piedoso, é, no fundo, se render a uma expectativa passiva, abrindo mão do próprio poder de transformação. A esperança, da forma como ainda é popularmente disseminada, muitas vezes, gente, é infantilizada. Ter esperança no sentido infantil é o mesmo que uma criança que aguarda a mãe fazer por ela aquilo que ela ainda não é capaz de fazer. É aquela criança que aguarda a mãe trazer alimento, sem perceber que ela pode caminhar e buscar o seu próprio sustento. Pois é, gente, ninguém vai fazer por você. Essa é uma verdade muito simples. Não atribua responsabilidade para algo externo a você. A vida não espera, gente. O mundo não dá pausa para esperar você assumir a sua responsabilidade. Nenhum Deus ou entidade divina qualquer vai determinar a sua vida, porque Deus, né, o divino, o universo, ele está em cada um de nós e não em um lugar fora de nós. Quando essa compreensão chega, a esperança, nesse sentido passivo, né, ela morre. E veja que bom isso, só morrendo para nascer algo novo e mais poderoso, que é a certeza que vem quando ela vai embora. Exatamente. E veja, gente, ter certeza não é simplesmente acreditar. É bem diferente. Aquilo que você acredita é algo inflexível, limitante, rígido, né? A crença carrega dúvidas como talvez se acontecer tal coisa, quem sabe um dia aconteça para eu fazer. Um dia pode acontecer. Percebe a alimentação da crença? Mas a certeza não, a certeza é diferente. A certeza, ela é inabalável. A certeza é a fé. É aquela convicção profunda, uma fé no sentido filosófico e espiritual, que tira você do estado de espera e coloca você no comando da própria vida. A certeza tem a energia que te empodera, ela te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, né? É assim que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Essa é uma afirmação de Paulo, apóstolo Paulo, e ela pode ser interpretada como a fé no sentido da certeza absoluta, e não como a Eliane falou, numa crença cega ou uma esperança vaga. Na Cabala, né, a Cabala, que é a parte mística do judaísmo, a verdadeira fé é nomeada, né, em hebraico como emuná. E não é simplesmente acreditar em algo externo, não, né, mas é ter a certeza inabalável da conexão com a luz do Criador. Olha que bonito. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está apenas expressando confiança, mas é uma convicção profunda de que, estando alinhado com a fonte, nada lhe é impossível. E essa certeza, gente, é a chave da emuná, como o Edgar falou. Quando estamos conectados à energia divina, nossa força não vem do ego, mas da nossa própria luz. Isso significa que os desafios não desaparecem, mas deixam de ser barreiras intransponíveis,
pois sabemos que há um propósito maior guiando tudo, que é como a gente fala aqui no programa, né? Que é a perfeição divina. Então, gente, essa passagem ela pode ser entendida como um estado de consciência elevado, onde não há espaço para dúvida, né? Não há espaço para medo, hesitação, não é uma vaga esperança. Não se trata de uma fé passiva, mas sim de uma certeza ativa que impulsiona para que você tenha ações concretas e para que você transforme a sua realidade. A esperança, quando entendida como uma espera passiva por algo externo, pode de fato atuar como uma limitação, pois parte do pressuposto de que a realidade já está pré-determinada e que a pessoa deve apenas aguardar por um resultado. Gente, isso contrasta com os princípios da física quântica, que sugerem que a realidade é maleável e depende da interação do observador com o campo quântico de possibilidades. Então, se alguém espera algo específico, isso pode restringir as infinitas possibilidades disponíveis no campo quântico, pois a atenção e a energia ficam presas a um único resultado, a um único desfecho desejado, muitas vezes baseado em crenças, né, limitantes, aos pontos de vista, às definições, ou quando a gente tem uma conclusão sobre determinado assunto ou determinada coisa. Ao invés disso, gente, é um estado alinhado com a criação, quando a gente está conectado com a energia divina, nós mantemos uma intenção clara e aberta. A pessoa mantém uma vibração elevada, confiante na manifestação do melhor possível, sem apego rígido a um único resultado. Só vai ser bom, só vai dar certo se for daquele jeito, sabe como é? Porque independente do resultado, tudo vai estar em harmonia com essa perfeição divina. É essa consciência que a gente precisa ter. É muito importante que a pessoa tenha convicção e coragem para adotar uma postura ativa, fazendo escolhas pela energia do seu ser, do seu eu superior. Então, há necessidade de substituir a esperança passiva por uma atitude proativa, que é aquela baseada na certeza interior e na determinação para transformar a realidade. E aí, né, para dar amplitude dessa consciência que estamos trazendo hoje aqui, como disse, a verdadeira fé não é simplesmente acreditar em algo externo, mas sim ter a certeza inabalável na perfeição divina, no sentido da conexão com a luz do Criador. Certeza como sendo uma convicção profunda de que, estando alinhado com a fonte, com a consciência divina, nada lhe é impossível. Então, a gente vai trazer, né, esse algo a mais, que é uma forma da gente selar essa certeza. Pois é. Você já participou de algum culto religioso? Seja numa igreja católica, evangélica ou qualquer outra denominação cristã, porque isso é muito comum no cristão, né? Com certeza, se você já participou, você já disse ou, no mínimo, já ouviu a palavra amém. Eu não sei se você sabe, mas como eu disse na Cabala, que é a parte mística do judaísmo, a palavra amém também está relacionada ao conceito de emuná, que significa confiança absoluta no Criador. Olha só, confiança absoluta no Criador. A raiz da palavra amém é a mesma de emuná, que reforça a ideia de que amém não é apenas o encerramento de uma prece, de uma oração, mas uma declaração de certeza e de alinhamento com a vontade divina. Para os cabalistas, dizer amém é um ato de fé ativa e não apenas uma resposta mecânica, porque o amém abre canais espirituais, expande a consciência para permitir que bênçãos sejam manifestadas. É como um selo de compromisso, como se a pessoa estivesse assinando espiritualmente aquilo que ela falou, aquilo que foi dito. É uma chave, gente, para a conexão entre mundos, ligando o espiritual ao material. E esse selo de compromisso que a pessoa assina ao dizer amém é a força que ela recebe do Criador para ter uma postura ativa e corajosa diante da vida, como eu já disse. Bom, mas qual que é então a relação entre amém e ter esperança? Você deve estar se perguntando. É que ao dizer amém, né, a pessoa, o fiel, ele está declarando: isso já faz parte da minha realidade. É isso que significa amém na prática. Isso já faz parte da minha realidade. Ele não está apenas desejando que algo aconteça, mas aceitando aquilo como uma verdade presente e concreta na sua vida. Exatamente, é o entendimento que a força criadora de Deus, a luz do Criador está em nós e que podemos sim criar qualquer coisa em nossa vida.
Então, se você acredita e entende as leis do universo, se você entende os conceitos da física quântica, se você entende que há uma força inteligente que está em tudo, que está em todos, tudo na vida é possível e pode sim se manifestar. Essa perspectiva transforma completamente o significado da palavra amém. Em vez de apenas ser um encerramento de uma oração ou de um discurso religioso, amém então se torna uma chave de transformação interior e também a manifestação dos desejos no mundo material, no mundo externo. E veja como tudo está interligado. No contexto hebraico e espiritual, a esperança é um ato de acreditar na luz do Criador, na perfeição divina. Mas amém, gente, é a força que sustenta essa certeza, que sustenta essa fé. Como se o amém fosse a declaração de que aquilo que você deseja já é. Você não espera, já é. Olha a diferença. Você não tem esperança que vai um dia acontecer se alguma coisa externa fizer. Você tem essa força que você determina. E quando você fala amém, você está selando aquilo que você deseja. Já é, já existe. Pensa na seguinte situação, né? Alguém faz uma oração pedindo paz, força ou, sei lá, cura. Se a resposta for apenas um amém dito mecanicamente, sem envolvimento emocional e sem ativar a força que está em você para agir com coragem e determinação, esse amém se esvazia de sentido, né? Mas se a pessoa pronuncia amém com convicção, é como se ela estivesse assinando, como eu falei, um contrato espiritual, aceitando aquilo como verdade em sua existência. Porque é como se ela dissesse assim: aconteça o que acontecer, eu tenho certeza que a perfeição divina estará presente e agindo. E tudo vem a mim como sendo uma contribuição, mesmo que eu ainda não tenha consciência sobre isso. Você entende agora, então, por que a esperança e o amém compartilham esse elo essencial? Então, ambos são a expressão de profunda confiança na perfeição de Deus, na luz do Criador, que habita na minha, na sua, na nossa essência. Essa é a verdadeira força de transformação. Enquanto a esperança é o desejo sincero de mudança, amém é a afirmação de que essa mudança já é real no campo do universo. Gente, olha que profundo e que lindo isso. Se você entender isso, olha, muita coisa na sua vida se resolve. Essa é a diferença entre simplesmente esperar que algo aconteça e declarar com convicção que aquilo já está acontecendo, mesmo que ainda você não veja elementos concretos disso diante da sua vida. Então, gente, não existem dúvidas, não há incertezas, porque você tem a consciência de que a luz de Deus, a luz do Criador está em você. Quando compreendemos o poder da palavra amém, passamos a utilizá-la não apenas como um reflexo automático, mas como um ato de fé ativa, uma ponte entre a promessa e a realização. Tem uma frase atribuída a Victor Hugo, que é um dos maiores escritores românticos da França no século XIX, que diz assim: a esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Olha só. A esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Veja que interessante, se não existisse o desespero, né? O desespero nessa frase significa ilusão. É aquela oração feita com súplica, com a ideia de que Deus precisa vir me salvar. É o desespero em esperar que alguém ou algo sobrenatural aconteça para mudar alguma coisa na sua vida. Gente, isso é angustiante, é torturante. Por quê? Porque nunca acontece. É o processo de depressão que muitos sofrem, né? Que muitos entram nesse processo. Porque de tanto ter esperança, de tanto esperar que algo vai acontecer, só que nunca acontece, a pessoa começa a se sentir descrente. Então, a pessoa que está em depressão, ela não acredita em nada e ela mesma alimentou essa ideia. Veja a ironia desse paradoxo. Descrente de uma crença que ela mesma alimentou. Então, olha só. Para de esperar e abandona de vez a ilusão da esperança, né? Essa esperança passiva. Haja, assuma as rédeas da sua vida com responsabilidade, mas não aquela que te aprisiona, né, numa expectativa de coisas alheias, mas sim naquela responsabilidade genuína, né, a responsabilidade pela tua própria felicidade. Quando você se torna o único responsável pelo seu destino,
Nada, nem ninguém pode te derrubar, porque você não se trai, você se mantém fiel à sua essência. E é essa fidelidade a si mesmo que te torna verdadeiramente inabalável. Isso é o verdadeiro amor próprio, a força que impulsiona conquistas, materializa sonhos e transforma a sua realidade. E a esperança? Deixa que seja a primeira a morrer, gente. Só assim um novo mundo nasce diante de você, moldado por suas próprias mãos e guiado pelo seu poder pessoal. O nosso intuito é provocar você por uma nova reflexão. Muitas crenças são repetidas há séculos, sem questionamentos. Existem intenções que são ditas para te aprisionar na ilusão da verdade. Então, é fundamental buscar essa sabedoria, aprofundar-se nas leis universais, conhecer, sim, a física quântica, compreender os princípios que regem a sua existência. E assim você pode assumir o comando do seu destino. Esse é o nosso convite. A escolha sempre, sempre, sempre será sua, sempre será nossa. E eu espero que você, sinceramente, tenha gostado do que você ouviu, do que você assistiu e você escolha voltar novamente sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Se você curtiu, né, o que você ouviu, se você curtiu o nosso conteúdo, você pode seguir a gente nas redes sociais, tem muito mais material lá para você se informar e conhecer e expandir sua consciência. No Instagram, a Eliane você encontra por @ElianeBim e a mim você encontra por @EdgarBim. E você também pode entrar no nosso canal do YouTube, começar a seguir, ativar os sininhos da notificação lá para você poder ser informado sempre que um conteúdo novo for publicado. É só entrar lá no YouTube, pesquisar por BIM91 e se inscrever no nosso canal, né? Aproveita para enviar os vídeos que estão lá para pessoas que você acredita que esse material também pode ser uma contribuição, que a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, exatamente para isso, para auxiliar a quem ele tiver que auxiliar, né? Exatamente. E se você quiser marcar uma sessão ou ter mais informações sobre a hipnoterapia, sobre a psicanálise sistêmica ou sobre a constelação familiar, é só enviar para a gente uma mensagem no WhatsApp que a gente retorna. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.